Salve, salve, concurseiro de todo o Brasil! Concurso Nacional Unificado traz aí para você uma grande decisão. Escolher aí os seus cargos. Pois é, uma coisa que você vê muitas oportunidades, muitas vantagens, mas são vários elementos que alguns vão utilizar para escolher qual cargo vou priorizar. Bom, primeiro você tem que olhar a tua linha, de interesse, de acordo com o que eles prezam. Eles querem que você escolha um eixo que seja de acordo com a sua área de conhecimento, que seja um eixo que traga ali para você, não só o eixo, mas o bloco, inicialmente, com a tua especialização, algo que seja do seu gosto, ou, nos termos mais próprios, vocação de servidor público. Então eles querem que você escolha por esse motivo em primeiro momento. Depois, dentro do bloco, escolher aí os eixos, de acordo, e aí os cargos. Bom, é de extrema importância que você leia algumas partes do edital, e eu vou, obviamente, destacá-las aqui, trazer esses elementos aí para você, porque é justamente aqui que nós vamos observar algumas características muito perigosas. Por isso a importância de escolher o cargo. Sugiro que você busque informações mais detalhadas sobre cada cargo. Por exemplo, eles divulgam informações básicas, falando para você a respeito de remuneração inicial. Mas é interessante pesquisar, verificar um plano de carreiras, verificar se existe ali para aquele cargo alguns outros benefícios. Tá? Por quê? Porque os benefícios às vezes valem muito mais a pena. Dependendo de algum cargo ou outro, você vai ter várias vantagens. Vou pegar um exemplo, o concurso da Itaipu Nacional. É um concurso que de benefícios vale muito a pena. Por quê? Você tem um plano de saúde. Hoje, eu gasto uns R$ 1.500 por mês plano de saúde para minha esposa, eu e minhas crianças. Você pega ali, vale alimentação. Na Itaipu é 1.800 de vale alimentação. Eles ainda pagam escola para as crianças até um valor que vai se reajustando. Tem um plano odontológico também. Então, pera lá. Só somando ali mercado, escola e plano de saúde, a remuneração somada a isso já vai ter uma vantagem. O imposto de renda não vai incidir em cima destes benefícios, que são pagos diretamente pela Itaipu. Tá? E há um exemplo. Então você tem que observar para esses outros concursos, cargos, especificamente, se há algumas características como essa, principalmente buscando aí sobre o plano de cargos e salários, o plano de cargos e carreiras dentro da instituição. Detalhes como, por exemplo, pós-graduação, mestrado, doutorado, são itens que têm aí um benefício extra na remuneração, não só remuneração, não é mesmo? Mas no exercício da sua função. É importante olhar isso. Por quê? Porque a escolha a prioridade do seu cargo, ela tem grande importância. E, prezando justamente por isso, vamos ao edital para que você não perca detalhes. Bom, pegando aqui uma parte específica do edital que diz respeito a essa estrutura dos cargos, salvo engano, na página 12 do edital. Ao se inscrever, o candidato deverá optar, dentre as opções do bloco temático, pelo cargo e pela especialidade. Então, primeira coisa que tu vai fazer dentro do cenário aí, da tua inscrição, é escolher lá o bloco temático. E aí, dentro do bloco, você vai escolher pelo cargo e pela especialidade. Então, você vai ter lá o cargo e a especialidade, indicando a ordem de preferência e ocupação dos cargos. Antes de continuar, vale lembrar uma coisa extremamente importante, que está aqui junto. Você tem que obrigatoriamente possuir cadastro no aplicativo do GovBR. Tá? Então, baixa o aplicativo do GovBR, cria seu usuário e senha. Ele até indica no edital lá o link do site do governo para você criar o seu cadastro. Tem que ter. Isso é um requisito do edital. Se não tiver, ele não valida a inscrição, basicamente. Então, tem que ter esse cadastro. E aí, voltando aqui para a ordem. Indicando a ordem de preferência da ocupação do cargo e a cidade de realização de provas. Bom, isso aqui é a grande vantagem do concurso nacional unificado, a possibilidade de você fazer prova aí de uma maneira muito mais democrática. As cidades escolhidas foram aquelas que estivessem a média de 100 km de maior volume
populacional brasileiro. Então eles tomaram aí várias medidas com base nas estatísticas do IBGE para isso. Então, minha cidade vai ter prova, por exemplo, e aí interessante justamente é o acesso à prova, que é uma das coisas que é a grande proposta do formato deste concurso. Muito bem. Tá tranquilo, né? Ah, professor, isso aí é o que eles sempre falaram, vou lá, me inscrevo, faço o que eu quero. Mas qual que é a importância disso? É aí que a gente começa a ler. O candidato poderá escolher todos os cargos de suas respectivas especialidades. E aí, claro, você tem que verificar. Há cargos que exigem alguma graduação ou curso técnico específico. Então, por exemplo, você vai ter cargos de nível médio, mas que exigem algum curso técnico, por exemplo, técnico agrícola. Então, você precisa ter aquele curso específico para que possa investir no cargo, ou seja, tomar posse. Você, lembrando que tem que ver em que momento que essa documentação vai ser entregue, tá? Questão de graduação exigida lá para determinados cargos. Tem situação de pontuações. Interessante sempre observar esses detalhes. Mas principalmente os requisitos. Tá? Qual é a especialidade que é necessária e aí qual que é o requisito de cada uma delas. Para que você possa se inscrever. Não adianta você se inscrever em uma que você não vai ter condições de investir naquele cargo, de assumir, tomar posse, porque você vai ter a documentação necessária para comprovar. Então, escolhe os cargos de suas respectivas especialidades, ofertados em um único bloco, tá? Não tem como se inscrever em mais de um bloco temático, é bom lembrar. Você vai escolher o primeiro bloco. Professor, se fizer mais de uma inscrição, tem no edital tratando sobre isso. Se você se inscrever em mais de uma, você consegue se inscrever em mais de uma. A questão do valor pago, a princípio eles vão considerar a última que você se inscrever, tá? Então cuidado. Bloco temático escolhido devendo necessariamente indicar a ordem de preferência e observar as características de exigência de cada um. Ou seja, redundantemente falou sobre os elementos. Os candidatos deverão ordenar as suas preferências pelos órgãos, cargos com respectiva especialidade, considerando as informações sobre atribuições, informações exigidas, atividades previstas e remuneração. A atividade prevista é para você não ter surpresas no dia lá, chegar e falar, você vai ter que trabalhar fazendo isso. Estava previsto nas suas atividades. O que não pode acontecer é eles dizerem para você executar tarefas que não estão previstas dentro das atividades do cargo para o qual você optou. Aí é outra história, tá? Então, expressas, tem lá no anexo 2 do edital, é aí que você vai cair e se esbaldar dentro dos editais do teu bloco. Você vai pegar lá o anexo 2, onde ele vai especificar bonitinho quais são os cargos, quais são as especialidades exigidas desses cargos, né, e as demais atribuições necessárias. Então, tem que olhar esse anexo 2 de acordo com o teu bloco. Né? Cada bloco tem a sua formatação. A aprovação do candidato se dará se dará de acordo com a sua indicação de preferência, sendo alocado da maior preferência à menor preferência, caso tenha nota suficiente no seu melhor cargo. Aqui é que a coisa pode confundir um pouco. Então vamos fazer aqui alguns desenhos. Imagina que eu vou me inscrever lá para os seguintes cargos. Cargo A, cargo B, cargo C. Tendo as condições para investir em cada um desses cargos. Vamos supor que existem uma quantidade de vagas. Vou simplificar. Colocar aqui 100 vagas para esse cargo, tem aqui 50 vagas para esse cargo e 200 vagas para esse cargo. Você tem o cadastro de reserva deste cargo. Então vou colocar somada, tá? Então o cadastro de reserva aqui são mais 100. Então seriam 200 vagas no concurso. É mais 100. Esse aqui mais 100 também e esse aqui mais, com força amizade, 300. São valores fictícios. O que acontece? Imagina que eu escolhi nesta ordem, cargo A, B e C, que não necessariamente sejam na ordem apresentados lá dentro do edital. Mas eu escolhi esta ordem. O que acontece? Imagine que a minha nota me coloque como um candidato que ficou aqui em 43º. Então essa foi a minha classificação. Por quê? Eu fiquei em 43º porque eu escolhi este cargo, então na classificação deste cargo, entre aqueles que escolheram a minha nota foi a 43ª.
Pode existir pessoas que não vão se inscrever para este cargo e terem uma nota maior que a sua fazendo a mesma prova. É que aí elas vão falar, pô, não valia a pena, é o tipo de concurso que, pô, eu até posso passar naquele, mas o valor de remuneração e os outros benefícios e tudo mais não condiz para que eu vá morar em Brasília dentro daquela combinação de fatores. Vai ter gente que vai fazer isso, ó, eu só quero esse cargo. Só quero me inscrever nesse aqui. Se eu passar nesse aqui, beleza, vou-me para Brasília. Ou quem já é da cidade, beleza. Agora, o cara vai falar, os outros cargos, por mais que eu passe, não me convencem a ir. Né? Não me convence mudar de vida, eu estou em outra cidade, outro estado, tem que me mudar tudo para Brasília por aquela remuneração. Por isso que eu falei, olha os planos de cargos, salários, que às vezes eles fazem você mudar de ideia. Então você passou em 43º dentro da listagem daquelas pessoas todas que optaram para concorrer a este cargo. A sua nota com aquela com 43º. Ou seja, você está dentro das vagas daquela que foi a sua segunda opção. Muito bem. A sua primeira opção era este cargo. Pois é. Aí vamos olhar. A tua nota. Tem que olhar a sua nota. Na escolha deste cargo. A sua nota na escolha desse cargo faz você ficar em 110. Logo, você estaria dentro do cadastro de reserva. Estaria além das vagas publicadas no edital. Então você foi de fato aprovado, e aí é o termo que eles usam no edital, você vai ver eles falando ali, você foi aprovado aqui, para o cargo B. Então você está aprovado no cargo B. O que acontece? Se a sua nota for suficiente para você ficar aqui, ó, em 10º no cargo C, você está dentro das vagas. Certo? Pois bem. Vamos imaginar este cenário e agora vou ler o edital para você e detalhar algumas coisas. No edital, ele coloca assim: então, a aprovação do candidato se dará de acordo com a sua indicação de preferência, sendo alocado da maior preferência à menor preferência. Como eu falei ali, você tem as alocações, caso tenha nota suficiente para estar no seu melhor cargo. Ou seja, suas primeiras escolha o melhor cargo, depois o segundo melhor e assim por diante. Entende-se por melhor cargo o mais preferido em que ele foi aprovado dentro do número de vagas. Então, por mais que eu escolha, eu tenha escolhido isso aqui como minha segunda opção, esta aqui foi minha terceira opção. Aqui pode ser que eu seria chamado no mês seguinte. Aqui pode ser que eu seja chamado o ano que vem. Tá? Porque vai depender da convocação aí depois. Você está classificado dentro das vagas aqui. Então, como esse é o melhor cargo em relação a esse, porque você escolheu ele como uma opção prioritária, para você ele tem mais prioridade do que esse, você tem nota aprovado nesse. Esse aqui você também estaria dentro dos aprovados. Pois é, o problema é aqui. Nesse aqui, que era o seu melhor cargo, tu vai constar na lista. Já vou ler ali outro tópico do edital. Aqui, como era a sua melhor escolha, você foi aprovado na segunda, né, na segunda opção. Mas a sua melhor escolha era esse. Então você ainda constará na lista dos classificados da sua melhor escolha. Esse aqui, vamos ver. Se o candidato tiver nota suficiente, será classificado e considerado para a lista de espera em todos os cargos de maior preferência em relação àquele em que for aprovado, dentro do número de vagas imediatas. Então é o que eu falei. Se você tiver nota suficiente para estar classificado, ou seja, não necessariamente... Se tiver dentro das vagas, você está aprovado. Classificado é se você estiver fora das vagas. Por isso que eu falei, você passou em 110 ali, na primeira opção, você estaria em 110. Então você vai constar na lista destes que estão superior. Superior. Abaixo, não. Tá? Se você tivesse ficado aqui em 201, nem ia aparecer na lista. Porque tecnicamente tu foi aprovado aqui. E você já disse que essa era a opção melhor. Beleza?
Então aquela ideia, chamar primeiro aqui, chamar primeiro ali, não vai interferir aqui. O candidato será classificado em lista de espera para os outros cargos e especialidades mais preferidos ao que foi aprovado dentro do número de vagas, se estiver dentro do limite de classificados. Então, você vai estar lá na lista de espera. É o que eu falei antes. Vai constar na lista de espera lá, né, das vagas que das reservas. Você vai contar daquele cargo mais preferido ao que você passou. O candidato que não tiver sido aprovado dentro do número de vagas em nenhum cargo, então imagina agora uma outra situação. Minha nota nem me coloca na lista, minha nota só me coloca aqui, nos cadastros de reserva. É isso que ele está dizendo, que eu não tive nota que colocasse dentro dos classificados. Então, se eu ficar só para o cadastro de reservas, dentro do número de vagas, em nenhum cargo, poderá, então, constar na lista de espera de todos os cargos selecionados e nos quais ele foi ranqueado. Não adianta eu falar assim, ó, fiquei classificado na terceira opção, na segunda, mas na primeira nem apareci na classificação. Então, aqueles que eu fiquei dentro da classificação, vou ficar ali aparecendo dentro da lista de classificação na devida posição. É isso que ele está dizendo. Desde que não tenha sido reprovado, ou seja, os requisitos para você perder aí, né, ser zerado, nota, etc. Esteja nos limites dos classificados de cargos e especialidades. Ainda que, e aqui talvez o ponto crítico, escolha e ranqueie várias opções de cargos do bloco temático no ato da inscrição, o candidato não será classificado. Não será classificado nem em lista de espera para as opções de cargos inferiores na ordem de preferência na qual foi aprovado. Tá? Então, olha só. Então, se você, ainda que escolha e ranqueie várias opções de cargos, aqui ficou vago uma situação. Isso foi aprovado também lá. Ele não falou, ele só falou na classificação. Então, e não tem ali detalhes adicionais. Ó, basicamente o seguinte, se eu fiquei aqui em 210, como eu fui aprovado aqui, esse cara eu não vou estar em 210. É como se eu estivesse cedendo a vaga, como se o meu nome saísse da lista e a lista pudesse subir. Ou seja, você está dando oportunidade para outra pessoa aparecer ali, uma vez que você foi aprovado. Então você está reclamando o quê? Você já passou no concurso e passou para uma opção melhor. Aquela que você escolheu nesse momento como aquela melhor opção. Por isso a ordem é de grande importância de você escolher aí o cargo desejado. Aí você pode pensar, pô, se eu colocar o meu cargo mais desejado na última opção, você tem que ter cuidado, porque se a tua nota for boa, você pode falar assim, eu passei nesse, passei nesse, passei nesse. E a tua melhor opção era essa daqui, e tu passou, a tua nota alcançou esse cara, você nem vai aparecer na brincadeira. A preferência vai ser chamar você aqui dentro dessa situação. Então veja que o propósito desse concurso era dar acesso, facilitar. Ele vai ser um pouco confuso na hora que ele for chamar a galera. Então, para evitar essa confusão, ele já coloca isso, ó, você está aprovado aqui, você vai ser chamado aqui. Para baixo, nem vou colocar você na lista. Pelo menos, ao que ele indica, caso você esteja na lista de cadastro reserva, você não vai aparecer na lista. Mesmo que a tua nota estivesse ali. Então, você vai olhar no edital e fala, pô, a minha nota, eu escolhi esse cargo, a minha nota me coloca lá em 210, mas eu não estou na lista, professor. É porque você foi aprovado num cargo melhor, tá? Na sua opção melhor. Então, você não tem por que aparecer nessa lista no entendimento e na regra do edital. Lembrando que o edital, ele define essas regras. Então, perceba a importância de você escolher corretamente o seu cargo, para não cair em pegadinha. Então, agora, leia atentamente o anexo 2 do seu bloco e escolha, preferencialmente, a preferência do cargo que você, de fato, quer mais do que os demais. E aí depois você vai escolhendo aqueles que se enquadram, se encaixam. Você pode se inscrever em todos, desde que atendam a sua especialidade dentro do teu bloco. Então, bloco, cargo e atender as especialidades, todos aqueles que você tem a especialidade
cabível você pode estar selecionando. Normalmente vai ver que é o tipo de prova que vai te colocar ali, beleza? Então muito cuidado com isso. Leia o edital.